estudantes da segunda série do ensino médio! Neste vídeo, vamos falar sobre dois filósofos contratualistas essenciais no pensamento filosófico sobre a política, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Quero já começar aqui com duas posições distintas, um desafio para você pensar qual dessas duas afirmações faz mais sentido para você e por quê. A primeira afirmação é a seguinte: os seres humanos são naturalmente maus e a sociedade os controla. E a segunda posição, os seres humanos são naturalmente bons e a sociedade os perverte, os corrompe. E aí? Qual dessas duas posições aqui faz mais sentido para vocês? Será que as pessoas são boas por natureza ou são más por natureza? O que vocês pensam sobre isso? Esse é um debate teórico, filosófico que acontece entre estes dois filósofos aqui, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Então, para o Hobbes, o ser humano é mau por natureza, o homem é o lobo do homem. Para Rousseau, o ser humano é bom por natureza, mas as mazelas da sociedade os corrompe, os perverte. A principal obra de Hobbes foi o Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Governo Eclesiástico e Civil, de 1651. Na primeira parte, ele trata do homem e na segunda parte, ele trata do Estado. Então, Thomas Hobbes escreve o Leviatã problematizando justamente os conceitos de estado de natureza e estado civil, um estado pré-social antes da instituição, antes da organização de regras, de normas e a necessidade da organização de um estado civil com as suas normas, com as suas regras de convivência, com as suas leis. E quando pensa sobre isso, o Hobbes utiliza a figura do Leviatã. O Leviatã nada mais é do que um monstro gigantesco na mitologia fenícia e também no Antigo Testamento, lá no livro de Jó. Ele utiliza esse mito, essa figura monstruosa como representativa daquilo que o Estado é para as pessoas. Então, diz ele, o homem artificial, embora de maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado, é o Leviatã. Esse monstro seria necessário de acordo com ele, porque senão as pessoas acabariam se autodestruindo e destruindo umas às outras. Para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Assim, para garantir a preservação da vida, os homens renunciam à sua liberdade original e entregam o governo de si ao soberano, que seria o Estado representado pelo Leviatã. O homem é o lobo do homem é uma ideia que está e que acaba resumindo muito bem todo esse pensamento do Hobbes. E o Rousseau, né? O Rousseau tem uma teoria bastante diferente dessa ideia de que o homem é o lobo do homem do Hobbes. Ao contrário de Hobbes, o também contratualista Jean-Jacques Rousseau afirmava que no estado de natureza os homens eram naturalmente bons, a sociedade que coloca-os em luta de todos contra todos, pervertendo assim a sua natureza pacífica. Isso ele vai escrever no seu livro de 1762 chamado O Contrato Social. Lá ele forja o mito do bom selvagem. Para ele, as pessoas são boas por natureza. Qual seria, então, a necessidade das normas, a necessidade das instituições, das regras? Isso é necessário porque, a partir do momento em que existe a propriedade privada, os conflitos começam a acontecer. Então, a sociedade acaba corrompendo o próprio homem. Daí a ideia de que o homem é bom por natureza é a sociedade que o corrompe. Interessante essas duas perspectivas filosóficas sobre o mesmo tema. Então, neste vídeo, nós falamos sobre os contratualistas,
Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Espero que vocês tenham gostado e até breve!